Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Apresentando Sons com Lucas Bittar. Eu sou o Lucas Bittar e hoje um episódio muito especial para mim, porque eu finalmente vou falar de Rich Kotzen, que é um cara que, puta, mora no meu coração aí já faz muito tempo. Hoje, sem dúvida, a minha maior referência, a minha maior inspiração é um cara que toca muita guitarra, canta muito, compõe, nossa, brilhantemente. Então vai ser um episódio muito legal de falar desse cara. Eu falaria aqui com vocês 2 horas de Rich Kotzen, mas eu tentar de novo manter as coisas mais curtas, né? 25 minutos a média dos vídeos que eu tô fazendo. Mas queria então primeiro apresentar o cara. O nome dele é Rich Kotzen. Nasceu em Reading, na Pensilvânia, em 1970. O cara tem mais de 20 discos. Ele toca de todos os estilos possíveis que você imaginar. Ele começou com 19 anos, era os fritador mesmo. Ele gravava disco que era só solo de guitarra, na pegada tipo Jason Becker, Paul Gilbert, toda essa galera. Então ele já foi muito esse cara shredder, né, que a gente chama. E hoje em dia, né, sei lá, uns 10, 15, 20 anos atrás, ele começou a cantar, começou a fazer uma coisa mais soul, assim, mais R&B, que é uma referência que tem na vida dele também. Então o cara já fez de tudo. As pessoas não conhecem muito ele, assim, que é uma tristeza. Eu tento evangelizar a galera normalmente. Eu falo muito do Kotzen pra galera. Só para mostrar mais ou menos o currículo do cara, né? Por onde ele já passou. Além dessas coisas solo que ele já fez, no período de 91 a 93, ele entrou no Poison, na banda Poison, que é uma banda meio glam, rock, assim, muito boa a banda. Só que quando o Kotzen entrou, mudou completamente. Os caras ficaram mais maduros, assim. O disco que ele gravou com os caras foi o Native Tongue, que é muito legal, vale a pena dar uma ouvida. Ele tá brilhante, assim. Foi nesse disco aí que ele gravou aquela Stand, que tem uma orquestra no final, uma puta de uma música legal, que é dele. Na verdade, a galera acha que foi feita pelo Poison, né? A galera do Poison, mas não, é tudo dele. Tanto que ele toca na carreira solo dele, ele toca esse som também. Entre 99 e 2002, ele substituiu o Paul Gilbert no Mr. Big, que, porra, imagina uma pessoa para entrar e substituir o Paul Gilbert, que é um gênio da guitarra. Ele deu conta e gravou mais 2 discos com os caras, que é o Get Over It e o Actual Size. E aí eu acho que é no Actual Size que ele tem uma composição dele, que é o Shine, que é uma música muito legal também, muito foda. Nessas participações que ele acaba criando, ele não canta, né? Ele faz só a parte da guitarra. Mas depois na carreira solo dele, assim, ele faz cantando e tudo mais, então é muito legal. E para fechar o currículo, então, de bandas, né? Desde 2012, ele é o frontman da banda The Winery Dogs, que é um power trio sensacional. Assim, a gente fala de The Warning, né? Todo mundo é brilhante. Cara, The Winery Dogs é exatamente a mesma situação. Kotzen no vocal e na guitarra, Billy Sheehan no baixo e fazendo backing, e na batera Mike Portnoy, que é famoso por ter tocado no Dream Theater e coisas do tipo. Ele faz segunda voz também, que é muito legal. Uma banda espetacular, com sons simples e complexos ao mesmo tempo. É muito legal, vale a pena conferir. Eu já vi esses caras 2 vezes, o Winery Dogs, né? O Kotzen eu já vi umas 3 vezes. E a última vez que eu vi ele, cara, foi um dia muito especial, assim, que eu fui ver ele em Nova York. Ele tocou no Iridium, que é uma casa icônica lá de Nova York, fica bem pertinho, fica no moio ali, né, na Times Square. E uma casa pequena, ele normalmente faz shows assim em casa pequena. E aí eu peguei o meet and greet, cara, e conheci o cara. A fotinho aí, eu e o mano. Eu não tava muito feliz ali, tava preocupado, né, que ele ia fazer um show pra nós. Mas, cara, foi um dia incrível, assim, que eu, pirei, assim, ver o cara tocar, cantar. E o cara tá sempre na melhor fase, assim, é impressionante. É muito
muito inspirador, assim. E eu digo essa coisa de inspirador porque ele foi a pessoa que fez eu ir atrás de vocal. Porque eu sempre tive medo, assim, de falar, cara, eu não tenho voz pra isso, sabe? Eu não sei cantar, não vou inventar moda e tal. E aí uma vez eu assisti uma entrevista do Kotzen e o cara pergunta, porra, cara, você canta super bem, sempre foi assim, você sempre teve essa facilidade e tal. Ele falou, cara, não. Ele até conta uma história, que ele tava, tipo, na adolescência, assim, ele já começou a escrever música e ele tava numa bandinha lá da cidade dele e tudo mais, e aí ele queria começar a cantar as músicas, porque ele que tava escrevendo, então ele que queria fazer a interpretação e tudo mais. E aí ele começou a praticar no quarto dele, cantando, gravando, vendo o que ele conseguia fazer e tal. E um belo dia a mãe dele entrou no quarto e falou, cara, o que você tá fazendo? Ele, pô, tô gravando umas músicas aqui, tentando cantar. Ela falou, não, pô, pode parar, cara. Esse negócio de cantar o seu tá horrível, horrível. Não é pra você isso. Foca na guitarra, deixa o menino que canta na banda, deixa ele cantar e foca na guitarra, que é o que você sabe. E aí ele ficou em choque, assim, cara, como assim, cara? Ele, não, eu quero aprender a cantar. E aí ele fala, cara, que ele começou a estudar, ouvir muito Rod Stewart, muito David Coverdale, que são as referências dele, assim. E o cara, tipo, deu, sei lá, 2 anos, ele já tava tocando nos bares da cidade, cantando. E aí um dia a mãe dele foi assistir, e aí ele desceu, eu falei, mas o que você achou? Ela, porra, parabéns, cara, muito bem, muito, muito bom, parabéns. Ele falou, tá vendo? Você achou que eu não ia conseguir cantar? Ela, você estudou e conseguiu. Eu falei, caralho, então será que é assim mesmo? E falei, vamos fazer a aula, vamos ver o que dá, né? Enfim, tô anos-luz atrás dele, mas ele que me inspirou a fazer, assim, a ir atrás dessa outra coisa que eu imaginava que eu não ia conseguir fazer. Não que eu cante bem hoje ainda, tem muita coisa para aprender, mas é possível cantar, dá pra você fazer aula, dá pra você aprender, não é uma coisa que você tem que nascer com isso, não tem nada a ver, dá pra você praticar mesmo e conseguir chegar onde você quer. E cara, vamos pausar um pouco aqui de falar dessas histórias, vou falar sobre a música então. A música de hoje a gente vai ouvir, chama Remember, ela tá no Get Up, que é um disco que ele lançou em 2004 e uma música muito legal, cara, que as letras deles é sempre em cima de amor, de relacionamento e tal, que é um tema que eu acho fascinante, né? Você já deve ter percebido pelo tanto de coisa que eu falo aqui, das outras músicas, né, que me chama a atenção, né? E nessa aí ele fala da dor da perda, né, e da fragilidade do amor. É muito legal a forma que ele compôs esse som. Uma coisa muito engraçada do Kotzen, que me lembra o John Mayer também, você ouve a gravação de estúdio, é uma coisa. Na hora que você ouve ao vivo, você fala, caralho, velho. É outra música, assim. O cara improvisa, ele interpreta de uma outra forma, tá mais livre ali, né? Não sei se vocês têm essa percepção do John Mayer também. Claro, você ouve o disco de estúdio, muito legal, mas pô, você vê os ao vivo, sabe o que é isso? O cara é outra pessoa, parece estar tocando, assim, é muito legal. E o Kotzen é esse exemplo aí. É um cara que manja muito improvisar, o cara tem um puta do background em jazz, fusion. Então é um cara completaço e ele consegue juntar todas essas habilidades e criar coisas simples que fazem sentido pra galera. Então isso é muito, muito interessante, é o tipo de coisa que me chama muita atenção. Como que um cara virtuoso como ele faz umas músicas tão simples assim, e não simples menosprezando, mas de uma maneira, com poucos elementos também, na pegada também do The Warning. Aqui a diferença agora do Kotzen é que ele sola pra caralho, assim, ele manja muito, e a gente vai ver aqui. Eu vou tentar mostrar algumas coisas pra vocês, que eu aprendi muita coisa com ele também na guitarra, assim, mudou a minha cabeça, assim, do jeito de enxergar essa questão de improvisação e tudo mais. Então essa versão que eu escolhi, que a gente vai ouvir hoje, é em São Paulo, e se não me engano é de 2007 que ele gravou, 2007 é que tá no vídeo, 2007. E pra mim é a melhor performance dele, é o melhor show ao vivo. Muitas pessoas curtem um que tem no YouTube também, que é um no Japão lá, que é muito legal, é 2015 se não me engano. Mas pra mim, esse aqui, vou parar de falar aqui, que já falei pra caralho, vamos ouvir e a gente vai trocar mais ideia.
can read your mind. Don't you know it's easy for me after all this time? I know when you lie. If we're talking on the phone, one-on-one, truth you'll never hide. I don't need you to tell me there's something wrong, 'cause your eyes give you away. I can't seem to get my head around you being gone. So before you go, so before you leave. Exatamente. Olha a voz do cara, o cara canta um absurdo, ele tá numa fase sensacional aí, 2007. Ele, acho que depois disso, ou antes disso, acho que depois disso que ele lançou o Into Black, que eu tenho aqui o disco, autografado pelo menino também. Vocês vão ver as coisas que eu tenho aqui, é coisa de gente noiada mesmo. Mas, cara, então, esse verso, né? I can read your mind, don't you know it's easy for me after all this time. Ou seja, ele tentando mostrar essa habilidade de entender o outro tão intimamente que sugere esse relacionamento profundo e duradouro, né? Onde essa coisa, tipo, a comunicação não verbal, ela é tão clara quanto as palavras. E é o que ele fala aqui, tipo, I know when you lie, tipo, eu sei quando você mente, tipo, se a gente tá no if you're talking on the phone or one-on-one, tipo, se você tá no telefone ou se a gente tá pessoalmente, tipo, the truth you never hide, você nunca esconde a verdade. Ou seja, não adianta me enganar, porque, cara, eu te conheço muito bem e é essa história que ele tá contando, né? Desse amor que ele tem pela pessoa, só que infelizmente tá em crise e essa pessoa vai abandonar ele. E aí, de novo, né? Tipo, eu não preciso falar, tipo, I don't need to tell me when something's wrong. Tipo, você não precisa me falar quando há algo errado, porque 'cause your eyes are unmistakable, tipo, porque o seu olhar, ele é indiscutível, assim, eu consigo te ler facilmente, né? Muito legal essa letra. E aí, tipo, so before you go, before you leave, então antes de você partir, entra o refrão que é brilhante também. Exato, né? Então, antes de você partir, lembre-se, né? Lembre-se que seu coração, ele não é inquebrável. E lembre-se que eu ainda te amo. É uma dor, né? É uma dor palpável, né? Essa insistência de lembrar que o coração dela não é inquebrável e que ele ainda ama ela. Ao meu ver, assim, né? É um apego desesperado para que ela não esqueça do amor que eles compartilharam, né? Ele tá querendo reatar, né? Ele tá tentando ainda segurar a pessoa, né? E muito claro na letra aí e de uma maneira muito, muito interessante, né? Que ele aborda esse tema. All the things I thought I'd never see have now come to be. You said our love was strong, I said that we belong, but somehow I lost you suddenly. I can't seem to forget about you being gone, 'cause your eyes are unmistakable. I can't seem to get my head around you being gone. So before you go, so before you leave. De novo, cara, esse verso aqui é muito legal, né? All the things I thought I never see have now come to be. Ou seja, todas as coisas que eu imaginei
que eu nunca veria, agora acontecem, né? Essa coisa da desilusão e a surpresa, que ele imaginou que nunca ia acontecer com ele, porém agora é realidade, né? E you said our love was strong, I said that we belong, but somehow I lost you suddenly. Tipo, você disse que o nosso amor era forte, que a gente pertencia um ao outro, mas de repente eu te perdi, né? De alguma forma eu te perdi. Que mostra essa... tipo, relembrar as promessas do amor eterno e pertencimento, e que de alguma forma ele tá perdendo a pessoa, né? E aí de novo, né? I can get my head around you being gone. Tipo, essa dor da perda, né? E essa incapacidade de entender a partida da parceira dele, né? E que acaba demonstrando um profundo apego emocional e a dor dessa separação que é iminente, né? Tá clara, né? Tipo, a pessoa tá indo embora, perdeu, e agora? O que a gente vai fazer, né? E aí, remember, né? Não se esqueça. Nossa, cara, ele tá cantando muito, eu fico impressionado, cara. Esse drive natural dele, né? Como eu falei da referência dele, tipo Rod Stewart. Se você ouviu o Rod Stewart antigão, assim, na época ele tocava com o Jeff Beck e tal, puta, era aquela voz rasgada. É que talvez o Rod Stewart não tenha usado de uma maneira muito boa e hoje ele já não tem essa mesma técnica, né? Ele partiu pra uma coisa um pouco mais light. Mas é uma das referências dele. David Coverdale também, você ouve muito essa coisa um pouco mais grave, mas na hora dos agudos fica bem pontudo, assim, né? Muito interessante, né? E de novo, o refrão, né? Remember that your heart's not unbreakable. Cara, tipo, é um lembrete, né? Constante dessa vulnerabilidade do coração humano, né? E da importância da gente valorizar o amor enquanto ele ainda existe. E de novo, né? Ele tá querendo dizer também que mesmo a gente parecendo forte, a gente tá suscetível a mágoas, né? Então, não, eu tô bem, mas você não sabe, né, como vai ser o seu próximo relacionamento, né? Pode ser que dê muito certo, porra, legal, e pode ser que não dê muito certo. Mas agora, deixa eu falar um pouco da progressão e tudo mais, que é bem legal. É bem simples, né? Não tem nada difícil, né? Além do solo, né? Que eu vou mostrar mais ou menos. Mas deixa eu só pegar a guitarra ali. Se você estiver se perguntando, fala, nossa, cara, essa guitarra é meio parecida com a do Kotzen. Na verdade, é a dele mesmo. É a signature dele que eu não resisti e comprei. Eu tinha também a Telecaster dele, que é sensacional. Mas essa aqui é mais difícil de encontrar, então eu acabei ficando mais com essa. A Tele eu passei pra frente. Mas enfim, né? Espero que dê pra ouvir aí. Beleza. Bom, a música começa ele caminhando. A música tá em Lá mixolídio, né? Porque em vez de ser a sétima maior, ele está usando a sétima menor, que é o Sol. Mas a gente vai entrar nisso aí também. Ele abre, então, caminhando pela escala maior de Lá. Então, aí vem pro Lá. Aqui é um Mi com baixo em Lá. Aí vem para um Fá sustenido menor. Aí tem o... I can read your mind. Don't you know it's easy for me after all this time? Enfim, é um Dó 7+, então, que ele tá, que é a quarta do Lá.
E depois ele vem para a primeira inversão do Mi maior aqui. Por que a primeira inversão? Porque a gente está colocando a terça no baixo. Um Mi maior normal seria aqui. Aqui a tônica, a gente vem para a terça e faz o resto do acorde aqui. Que é... Ele tem muita influência de Hendrix também, então tem muitos esses... Que vem muito do Hendrix, né? Até o... Que a galera chama, os americanos, de embellishments, né? Que ele faz o acorde e ele ainda sola dentro do acorde ali, né? Faz umas brincadeirinhas dentro do acorde. Então a gente tem Ré7+, que é a quarta, e a gente tem o Mi, que é a sexta. Que é a quinta, perdão. Que é a quinta do campo harmônico de Lá mixolídio, né? E aí depois a ponte, né? Ele vem para um Si menor. I can't seem to forget about. Que aí ele vem para um Ré. Aí o Fá sustenido menor. Cause your eyes give you away. Aí vem o Sol, que entrega, que é mixolídio, né? Aí ele repete, Si menor. I can't seem to get my head around you being gone. Aí vem pro Sol. So before you go, Ré. So before you leave, Lá. Remember. Aí nessa parte do That your heart's not unbreakable, ele faz um... Ele meio que canta junto e faz esse solinho, né? That your heart's not unbreakable. Remember, I still love you. Então ele transforma um Fá sustenido menor em maior e com sétima menor também. É por aí, acho que é exatamente isso. E aí entra num solo espetacular. Vamos lá. Esse solo é lindo demais, cara, demais. Vou tentar mais ou menos o que ele faz aqui. Deixa eu tentar pôr até um negocinho aqui pra nós. Aí. Que eu faço. Então, o solo, como eu falei, né, num algum outro vídeo que eu falei que eu aprendi muito essa coisa da penta menor virar minha referência, mesmo o tom da música estando maior, que é como o Rich Kotzen enxerga também. Já vi umas entrevistas dele falando isso. Ele falou, cara, eu enxergo tudo pela relativa menor. O que é a relativa menor? A relativa menor nada mais é do que o sexto grau do campo harmônico da música que a gente tá. Então, por exemplo, a gente tem a escala maior de Lá maior aqui. No caso é mixolídio, então a gente tem a sétima menor. Então tem todos esses... Qual que é a sexta? É o sexto grau. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o Fá sustenido. Então o que ele tá fazendo aqui? Ele tá solando na pentatônica de Fá sustenido menor. Que é...
que é tudo que é como se fosse Lá maior, que é a relativa menor, que é a relativa maior de Fá sustenido menor. E então é isso, ele tá solando em cima da penta. Uma coisa que o Kotzen faz demais é esses bends para chegar na nota da frente. Em vez dele tocar a nota da frente, ele faz um bend. Então, tipo, em vez de tocar essa nota, ele faz esse bend para trás para chegar nela. E aí vem pra tônica aqui, né, que é o Fá sustenido. E aí de novo, aí ele vai caminhando pela escala, pelos shapes, né, que a galera chama, da pentatônica. Então ele tá na, sei lá qual que é essa aqui, eu não manjo muito de... o número tal do shape, sei lá, é um shape que é aqui. Aí vem pro acho que o quinto, né, talvez aqui. Esse movimentinho, cara, quando eu aprendi, eu falei, puta, que genial, mano. O que ele faz? Ele tá aproximando a nota Ré pra Mi. Em vez de tocar a Mi, ele só... E aí faz essa brincadeirinha da Blue Note aqui, porque como ele tá na penta de Fá sustenido, a Blue Note é a quarta aumentada, né? Que é aqui, ó. Que é esse cara aqui. Então ele faz... E aí? Enfim, cara, é foda, o cara é genial, não tenho o que falar, eu aprendo muito com ele, é uma inspiração, assim, é uma aula assistir esse cara, mas ainda vai piorar, ainda quer ver o que esse cara vai fazer ainda. Ao nível do cara, né, mano? E outra coisa, né? A galera que já conhece o Kotzen, né? Vai falar, mas o cara tá tocando com palheta. Tipo, foi logo depois desse período aí, de 2007, que ele trocou. Ele deixou de usar a palheta. E eu prefiro muito mais ele com palheta. Eu acho que as frases dele fica diferente, assim.
e até vou confessar que eu consigo entender melhor. Quando ele toca sem palheta, eu não sei nada que ele tá fazendo, cara. Ele começa a fazer uns arpejos, uns bagulho que eu falo, ih, isso aqui já tá um pouco fora das minhas habilidades. Mas enfim, uma coisa que é muito legal que ele faz, tipo, que é a palhetada híbrida. Ou seja, ele segura a palheta e mesmo assim ele tem esses outros dedos aqui que ele ajuda. Então na hora que ele faz essas fritação aí, ele tá palhetando e também tá usando o dedo, que você ganha como se fosse uma outra palheta na sua mão. Então você não tá só limitado a usar a palheta uma corda por vez. Você consegue usar várias cordas ao mesmo tempo, que é muito interessante isso, né? E mano, o solo que ele tá fazendo aí, basicamente é igual o solo anterior, né? Só que aí ele vai fritar muito mais, né, querido? E aí depois ele vem do... Por aí depois aquelas partes do... Que ele usa muito essa coisa de... Nem sei como é que chama isso, é mais uma coisa muito Kotzen isso. De fazer essa coisa meio blues, né, Du? Só que aí ele pega e vem... Ele usa muito essa coisa de pentas duplas. Ou seja, ele tem um shape e ele usa o da frente também ou de trás ao mesmo tempo. Então ele sai da casinha aqui, sai dessa caixa e emenda uma outra caixa. Então, por exemplo, o shape 1 do Fá sustenido menor tá aqui dentro, né? E o 2 tá aqui, ó. E aí ele pega e emenda os dois, tocando. E aí ele faz, sabe? Enfim, é por aí, o cara é um gênio, eu amo demais. Vamos fechar aqui. You said I would never leave you. I said I think you're crazy. You said I would never leave you. I said I think you're crazy. You said I would never leave you. I said I think you're crazy. É isso aí, cara. Eu recomendo demais esse show. Eu vou colocar esse link na descrição, porque às vezes eu até achei só a parte do Remember, mas tá uma péssima qualidade. E esse show é desse bootleg aqui, que é o ao vivo em São Paulo lá. Maravilhoso, vale a pena ouvir. Eu tenho mais alguns discos dele. P-Sign, acho legal demais, tem muita coisa boa. 24 Hours também, muito foda. O Into the Black eu já mostrei. E aí, como eu falei da fase fritadora dele, era tipo coisas desse tipo aqui, ó. Que é esse Electric Joy, que é a carinha dele. Acho que ele tinha, sei lá, 19, 20 anos nessa época, que ele fazia só essas fritação. Que é um puta de um disco legal também, vale a pena ouvir. Esse aqui é quase um dos meus favoritos, que é o Mother Heads Family Reunion, que é muito legal. Ele tá cantando um absurdo, tem muita música da hora. E pra fechar então, né, cara, essa música, né, por que eu amo, assim, a forma que esse cara escreve as coisas, né. A Remember, ela mergulha, né, nessas complexidades de um relacionamento em crise, né. Ela é um testemunho, né, da dor, da perda e da esperança de que o amor verdadeiro possa ser lembrado, né,
talvez até redescoberto. Eu acho muito difícil, mas às vezes pode acontecer, né? Reflete também esse sentimento de desespero, né? Tristeza, e captura essa tentativa dele de se agarrar a um amor que tá se apagando, né? Tem essa coisa também que ele mostra, né? No finalzinho aqui que ele fala: You said you never leave me, and I said I think you're crazy. Ou seja, na época ela falava: não, cara, eu nunca vou te deixar, tal. E ele falava: não, você é doida, você vai um dia terminar comigo, eu sei disso, tal. Ou seja, ele meio que antecipou isso e isso acabou acontecendo, né? Então, e tem essa coisa, né, que expressa essa disposição de ver e entender o ponto de vista da outra pessoa, destacando esse desejo de salvar o relacionamento, né? E resumindo, né, em suma, né, Remember é um apelo sincero por reconciliação e um retrato comovente das complexidades e da dor que está associada ao fim de um relacionamento amoroso, né? Eu acho muito foda, cara. A gente consegue ver na forma que ele canta, tudo. Ele teve uma fase bem complicada com relacionamentos que fez muito mal pra ele e tudo mais. Hoje ele é casado com uma brasileira, na verdade, que é a Júlia Lage, que parece ser muito legal também. E é isso, cara. Ele escreve muito sobre esse tema, assim. Vale a pena ouvir. Tem um acústico dele muito legal, que é o Acoustic Cuts. Tem no Spotify, tem todas as plataformas, vale a pena ouvir. E, cara, eu falei demais, é porque é um cara que mudou minha vida, assim, em relação à música e outras coisas também, né, cara, que a gente vai ouvindo, vai se identificando com as letras e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. De novo, quem ficou até o final, cara, porra, queria te dar um abraço, porque, porra, eu falo demais, cara, que é isso? Espero que o som da guitarra tenha ficado legal. Não vai ser sempre que eu vou ficar ligando guitarra e tal, porque dá muito trabalho. Mas pro Cotes eu falei: não, cara, tem que fazer, porque o cara, que isso, mora no meu coração, né? Não tem o que fazer. E galera, é isso. Mais uma vez, muito obrigado para quem tá assistindo, comentando, deixando o seu like. Não esquece de se inscrever também, acompanhar os vídeos que eu tô soltando. E é isso, valeu pela atenção aí. E a gente se vê no próximo episódio, que vai ser um bem especial também, acho que vocês vão gostar. É isso aí, galera, muito obrigado e um abraço.